E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais como analisar um gráfico, você vai aprender mais como saber analisar um gráfico de uma forma correta, para que você saiba como operar o ativo. Aqui esse ativo é o GBP-JPY, chegando aqui numa região muito interessante, uma região que pode fazer uma pequena correção. Aguardo o movimento, aguardo a lógica do preço na região, sabendo que ali é um ponto de liquidez, só que eu preciso que o gráfico me dê o quê? Argumentos técnicos para que eu faça uma compra. Como eu acabei de fazer aqui, ó, vou fazer com mais duas taxas, porque ele veio um pouquinho mais abaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, ele veio um pouquinho mais abaixo, encontrou essa turminha aqui no fundo, esse pessoal aqui, esse pessoal que eu digo são os candles, tá? Ó, chegou aqui, mas aqui é região de correção. Ah, Cadu, ele veio um pouquinho abaixo, não tem problema. A minha referência é esse candle aqui, ó. A minha referência é essa absorção do mercado aqui, ó. Vai fechar, ó. Ó que entrada linda, ó. Tá lá. Fechou. Perfeito, ó. Quando eu falo para você que a minha referência foi este candle aqui, ó, a minha referência aqui, ó, de suporte foi este candle aqui, ó. Este candle que está nessa região, fechando nessa região. Ou seja, quando eu vou analisar um gráfico, quando eu vou ver o gráfico em si, para entender o movimento, eu tenho que fixar os meus olhos em várias situações do mercado. Quem está no treinamento, né? Quem está no treinamento, ó, módulo 12, estuda lá módulo 12 e você vai entender o que está acontecendo aqui. Você é capaz de saber analisar o gráfico de forma simples, de forma correta, entender os movimentos, aguardar o preço a fazer o movimento correto na região, esperar a lógica do preço te mostrar a possibilidade de compra ou de venda, ou seja, saber negociar da forma correta. Então tem muita gente que chega para mim e fala assim, Cadu, eu gostaria de aprender, começar do zero em opções binárias a negociar de forma correta. Eu quero parar de perder, porque tem muita gente que começa assim, ah, eu quero aprender. Aí ele vai lá para salas de sinais. O que uma sala de sinal vai fazer você aprender? Nada. Ou ele vai lá, compra um robô. O que o robô vai fazer? Nada. E o mais legal ainda é que ele fala assim, ah, eu entrei na sala de sinal, eu comprei um robô porque eu queria aprender. O que eles vão te ensinar? Nada. O que vai te ensinar é você mesmo aprofundar no conhecimento. Ah, eu fui fazer uns estudos técnicas de setup. Eu sei aqui, ó, uns 10 setups para eu fazer minha entrada. É uma estratégia que eu vou falar para você. É só aplicar que dá tudo certo. E aí você se frustra porque você vê que setups não funcionam, estratégias não funcionam. Isso aqui não leva a nada frente a aprender a analisar o gráfico de forma correta. Então quando a pessoa fala assim, eu quero começar do zero em opções binárias, nada disso aqui, ó, tem a ver com análise gráfica. Nada disso tem a ver com análise gráfica. Análise gráfica é você se aprofundar nas teorias, nas técnicas do entendimento lógico, sabendo a causa dos movimentos, a lógica da entrada para que você faça seu trade de forma simples, com conhecimento técnico. Por exemplo, eu não deixo aqui para vocês, ó, olha só o gráfico subindo, ó, que coisa linda, né? Isso aqui é uma operação que eu faço no Forex de olho fechado, tá? Não tem um e-book aqui, ó, que eu deixo de presente para vocês baixarem, estudarem questões técnicas de padrão de vela. Lembrando, né, se você quer ler as velas, quer ler o gráfico de velas, você tem que entender que ele tem que ser aplicado dentro desse contexto gráfico que eu estou falando. Que não é setupzinho milagroso, que não é sei lá o que aí que o pessoal inventa, que vai funcionar. É você estudar e fazer o encaixe dentro das técnicas da análise gráfica. Para você fazer o download desse book, por exemplo, você que é novo aqui, é simples, basta você vir aqui no meu canal do Telegram
E para acessar o canal do Telegram, você vai encontrar o canal do Telegram, o link aqui, ó, nos links aqui do canal do YouTube. Tanto o meu WhatsApp, Instagram, o Telegram, o link de acesso ao treinamento, você vai achar aqui. Inclusive abaixo de toda a videoaula aqui também, você vai encontrar essas referências para você acessar. Quando você acessar aqui o Telegram, você vai chegar aqui em mensagem fixada, vai clicar, vai abrir 2 links para download e aí você vai fazer o seu download para estudar o e-book. Aqui você vê resultados de alunos, ó, como a Célia. Ó, ela falando que só para constar que ela tinha $2 na conta e foi para $41. Aqui ela tinha me mandado, aqui não saiu, aqui ela fez um 10-0, ó, sem nenhum loss, perfeito. Célia, falo para vocês que as meninas estão mandando bem, vocês não estão acreditando. Aqui o Marcelo, ó, batendo meta, 4-1. O João Gabriel, ó, 7-0, batendo meta. Aqui o Ricardo, ó, batendo meta. Ricardo fazendo 6-2. As aulas que eu subo aqui pro YouTube. Aqui, ó, Djalma batendo meta. O Leandro batendo meta. O Marlos aqui também batendo meta, ó. O Marcelo aqui de novo mandando resultado. O Ícaro aqui, ó, falando ainda que ele bateu meta em outra corretora. Isso é para mostrar para você que a análise gráfica independe de corretora, independe... O pessoal tem essa neura sobre corretora, né? Fazer o quê? Aqui, ó, você vê o César, ó, o César falando que ele não tinha conseguido operar antes de sair, ó. Aí o trânsito estava parado, puxou o celular, começou a operar no congestionamento, ó, e meta batida. Aqui é o Jair, e assim por diante, tá, pessoal? Aqui é o Josiel, ó, o Wagner. Entra aí, baixe seu e-book. Tem alguma dúvida? Me segue lá no Instagram, ó. Pode mandar uma mensagem para mim no direct. Cadu Rinaldi, link de aquisição ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Aproveite a oportunidade, você por um preço baixo, um preço aí de pão com manteiga, como eu costumo dizer, você é capaz de aprender da forma correta como se opera os gráficos, tá bom? E aí, isso aqui foi uma boa entrada ou não? O que você acha que está acontecendo com o gráfico? Era uma região realmente de compra? Era uma região boa para fazer um movimento? Isso é técnica, né, pessoal? Isso é conhecimento gráfico, onde você pode aplicar de forma correta a melhor ideia, a melhor forma de se fazer um trade no gráfico. Ó, o preço está chegando ali novamente, é que o GBP-JPY está muito volátil, ele está muito volátil. Isso atrapalha um pouco o pensamento quando ele chega em alguma região de trade, né? Ele está muito volátil, ó, muita volatilidade na região. Isso pode atrapalhar um pouco o pensamento na entrada. Aqui, ó, é uma região que ele pode estar fazendo uma pequena exaustão ali para fazer um trade de queda. Vou pegar aqui, ó, vou pegar ele aqui e vou aguardar. Por quê? Ó, eu tive um ponto aqui, ó. Eu tive um ponto com ele aqui, de exaustão do movimento. Ele não fez uma pequena correção. Eu tive aqui, ó, um outro ponto de correção, uma pequena exaustão. Ele não fez o movimento. Quando ele veio aqui, ó, ele está num outro ponto aqui de pequena correção. Aí eu entrei. Olha, o mesmo gráfico, né? Eu fiz a correção lá embaixo, no suporte, na região de demanda. Agora eu estou fazendo uma pequena correção numa região de resistência, uma região de oferta. Essa correção que eu estou fazendo agora é uma região que é para continuidade do preço, tá? Eu não imagino que ele vá derreter daí de cima e vai lá embaixo, não. É só uma pequena correção, e eu espero que dê tudo bem, né? Dê tudo certo. É só uma pequena correção para ele continuar o movimento dele de alta, tá? Tá lá, ó. Simples, simples. Cadu, para você fazer essa entrada, você só viu essa região de suporte e resistência? Foi só isso que fez você entrar? Não, né? Aí é que está a análise gráfica. Eu tenho que entender de onde veio o preço, até onde o preço está chegando. Eu tenho que entender o fluxo do mercado. Eu tenho que entender qual é o contexto gráfico que o gráfico me traz e me apresenta.
A partir do momento que o gráfico me apresenta um contexto, eu já sei o que eu posso fazer no gráfico. Você consegue entender? Esse movimento aqui, ó, é um movimento de exaustão. Esse aqui é um movimento de exaustão e me confirma isso com o movimento de exaustão. Para você aprender o movimento de exaustão, tem muita gente que chega para mim e fala assim: ah, professor, movimento de exaustão é quando chega aqui, tem um candle forte na região e eu posso entrar com uma exaustão? Não, não é assim, ó. Porque se fosse assim, ó, aqui teria que ter corrigido, tá vendo? E aqui continuou o movimento. Não é bem assim. O gráfico, ele necessita de questões técnicas, ou seja, você vai ter que aliar o que está acontecendo aqui, ó. O padrão de vela que surgiu aqui, o padrão de vela, junto com o fluxo do mercado, dentro das tendências, as regiões que o preço está, dentro desse contexto de mercado. Ou seja, dentro do contexto do gráfico. Então, eu vejo sempre aqui, ó, o contexto do gráfico, vejo as regiões, vejo tendências, vejo padrão de vela e vejo fluxo do mercado. É isso que eu vejo para fazer o contexto do gráfico. Aí você fala assim, poxa, eu gostaria de começar do zero, aprender opções binárias para negociar o ativo de forma correta. Comprar na região certa, vender na região certa, entender que a região de demanda é uma região de suporte que eu posso comprar, entender que a região de oferta é uma região de resistência que eu posso vender. Eu gostaria de fazer isso todo dia de uma forma simples, lógica, em pouco tempo, ter meus resultados. Você é capaz de fazer isso, como eu acabei de explicar, mas não é em salas de sinais que você vai entender isso. Não é aplicando isso em uma sala de sinal, entendeu? Não é você colocando um robô para fazer uma movimentação que você vai aprender isso. Você vai aprender isso a fazer uma entrada como essa, ó, uma correção como essa que eu ainda falei, que era uma correção simplesmente para continuar o movimento de alta. Não falei isso para você? Por quê? Porque existe um histórico gráfico me mostrando isso. É isso que as teorias vão te levar na prática. Então, o que a gente faz na análise gráfica? A gente estuda a causa do movimento, a gente estuda a causa de toda aquilo que o gráfico está fazendo, para que você, na hora de aplicar o botão, tenha uma lógica de operação. Ou seja, você não vai vender nessa região aqui simplesmente porque você quer. O gráfico te mostra que ela é uma região de venda. Assim como aqui, ó, a compra não foi simplesmente porque eu pensei assim, vou comprar ali a região de compra, eu vou comprar, pronto e acabou. Não. Essa região de compra ou essa compra na região, ela acontece porque existe uma expectativa técnica para este movimento na região. Então, a partir deste movimento técnico que eu aprendo, não aprendo em sala de sinais, não aprendo em setups milagrosos, eu não aprendo isso com robô, eu só aprendo isso estudando, colocando o bumbum na cadeira e estudando para fazer os meus trades. A análise gráfica, ela te leva um passo a passo de entendimento lógico para você aplicar no gráfico. Conseguiu compreender? Ao passo que, se você conseguir entender essa movimentação lógica de forma clara, isso faz com que você tenha conhecimento técnico para entender o movimento. Como aqui, ó, eu não falei para você que aqui era uma região de correção para o gráfico continuar subindo e fazer movimento de alta? O gráfico está subindo, está fazendo movimento de alta, está buscando região. Ó. Se ele tivesse nessa região aqui, ó, eu entraria vendido de novo, mas ele não está nessa região ainda, ó, ele está no meio do caminho. Tá? Você pode perceber que o gráfico está bem volátil, né? GBP/JPY está bem volátil, movimentação bem volátil. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em região, só para ver aqui se tem uma oportunidade. Ó, vamos lá, o GBP/JPY de novo. Vamos aguardar o movimento. Ó, GBP/JPY, deixa eu só ver uma coisa aqui.
se ele vai me autorizar a fazer uma entrada aqui, ó, eu tenho essa região, que eu posso até pensar em fazer uma entrada de venda, e tem a região um pouco mais acima. Então eu tenho as duas oportunidades. Aí vai depender do que o gráfico vai me mostrar, né? Depende do que o gráfico vai me mostrar na região. O que ele me mostrar na região ali, eu posso pensar em uma oportunidade de trade, uma oportunidade de compra, uma oportunidade de venda. Por exemplo, ali, ó, vou pensar numa venda aqui nessa região. Olha só, você viu que eu já fiz a venda aqui nesse ponto aqui, ó. Eu tinha falado para você que ele poderia corrigir aqui. Eu falei para você que ele poderia corrigir aqui em cima ou neste ponto aqui em cima. Porém, ali, ó, ele já me apresenta o quê? Um pequeno padrão de correção aqui nessa região. Um pequeno padrão que eu posso pensar assim, numa primeira perspectiva dessa região, já pensar numa venda ali. Já pensar numa venda. Então já fiz uma venda aqui dentro de um padrão que ele me mostrou aqui. Ah, Cadu, você não poderia ter esperado o preço chegar lá em cima e fazer uma entrada? Talvez não seria mais correto, mais prudente? Sim, né? Como eu sempre falo para vocês, as regiões, quanto mais longínqua a região, quanto mais longe a região, melhor. Porém, contudo, todavia, tá lá. Fechou. Essa é a grande ideia de você ter conhecimento técnico, pessoal. Eu mostrei para você aqui, ó, vamos lá. Mostrei para você aqui, ó, que existe uma região. Quantas vezes eu já falei isso para vocês, né? Às vezes eu fico pensando assim, às vezes eu falo tanto uma coisa, a pessoa, sei lá, se ela consegue entender, não consegue entender. Eu sei que quem está no treinamento consegue entender tudo isso porque a gente estuda o passo a passo, né? O passo a passo profundo. Eu estou vendo aqui região. Então, a partir desse momento que existe uma região, ele pode já começar a corrigir a partir destes momentos. O que eu preciso? Eu preciso de gatilhos. Então aqui, ó, ele já começa a me mostrar uma exaustão do movimento na região. Né? Lembra que aqui eu fiz a entrada por causa de uma exaustão na região? Aqui ele começa a me mostrar a mesma coisa. Quando ele chega nessa região, ele me mostra o que aqui, ó? Já no início da região, ele me mostra aqui, ó, um padrão de vela, um padrão de correção. Opa, pera lá. Então eu cheguei numa exaustão de movimento, gráfico mostrando que ele está em região de oferta, região de resistência. Eu estou entendendo a causa do movimento, então eu estou entendendo a lógica do preço. Eu estou vendo que o preço está chegando próximo a uma pequena correção. Ah, ele está no início da região, mas eu estou entendendo a região. Ele pode corrigir em qualquer região, em qualquer local da região. Eu só preciso ter o quê? Argumentos técnicos que venham de encontro ao contexto do gráfico. A partir do momento que eu faço a leitura do gráfico, a partir do momento que eu faço a leitura gráfica correta, a partir do momento que eu sei ler o gráfico de velas, como nós estudamos ontem, eu vou fazer as minhas aplicações. Então aqui eu posso fazer uma entrada e fiz. Perfeito. Ah, Cadu, mas e se eu esperasse uma região mais acima? Ó? Aqui ele corrigiu também. Perfeito. Ó. Olha o outro ponto aqui que era o meio do caminho. Até mais lógico, né? Até mais com menos risco. Mas, porém, contudo, todavia, com um conhecimento, quando você tem da análise do gráfico, ele vai te apresentar vários fatores de movimentos. Aqui eu poderia ter pensado, mas o gráfico não deu oportunidade. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui eu poderia ter entrado, mas o gráfico não deu oportunidade. Aqui eu poderia ter entrado e o gráfico deu oportunidade. Se eu esperasse um pouco nessa região, o gráfico deu oportunidade, também teria entrada. Você entendeu? Como o gráfico é vivo, é dinâmico? Agora, como é que pode você receber um sinal de uma sala dizendo que exatamente nesse movimento aqui você vai entrar corrigindo? Como é que vai falar que aqui, exatamente nesse movimento aqui, 1 hora vai entrar corrigindo? Como é que pode isso, pessoal? Como é que pode isso ser... Ah, Jesus amado, eu respiro fundo porque eu não gosto de comentar nada que não diz respeito aos meus estudos, mas tem hora que entristece sabendo, você às vezes conversa com uma pessoa e a pessoa fala assim, não, eu tô lá na sala, ou eu tô aprendendo
a manobra não sei da onde, porque é assertiva e tal, e eu falo, não adianta, se você não pôr o bumbum na cadeira e não estudar, quer começar do zero em opções binárias, a saber negociar, a ter lucratividade, a ter lucro, a saber o que está fazendo, parar de perder dinheiro para a corretora, aplicar as técnicas de forma correta, é só estudando, é só se aprimorando, é pegar todas as técnicas aí que passam de 100 anos da análise gráfica e começar a aplicar de forma prática, viva, sabendo como operar um gráfico, sabendo como analisar um gráfico, seja região de suporte e resistência, seja região de resistência, aplicando um padrão de vela correto dentro daquele dinamismo esperado pelo gráfico. Eu posso ficar aqui 2 horas aguardando os melhores pontos e mostrando para você. Ou eu posso ficar aqui meia hora fazendo entradas mais arrojadas, mas com técnicas apuradas dentro daquilo que eu espero. Então, cada um tem uma personalidade na frente do gráfico. A partir do momento que você aprende, você desenvolve a sua personalidade. Por exemplo, é como dirigir, né? Cada um tem sua personalidade no volante. Não é verdade? Cada um tem sua personalidade. Hoje a gente já vive uma geração de carros automáticos, por exemplo. Né? Os meus filhos mesmo, eles já vão dirigir só carros automáticos. Então, já mudou uma geração de carro mecânico para carro automático. Mas o veículo não é o mesmo? É o mesmo. Mas as técnicas de direção não são diferentes? São diferentes. Se você pega uma pessoa que dirige só um carro de marcha mecânica, você coloca ele num carro automático, ele vai ficar olhando para o câmbio e não vai saber sair com o carro. E aí você pega uma pessoa que só dirige um carro automático, vai colocar ele sentado num carro mecânico, né, de câmbio mecânico, ele vai ficar olhando para o câmbio e também não vai sair do carro. Aí você pensa, poxa, mas os dois não dirigem? Os dois não são motoristas? São, mas são técnicas diferentes dentro da mesma modalidade. Por quê? Porque os dois aprenderam a dirigir. Cada um vai utilizar as técnicas de acordo com a sua personalidade. Conseguiu compreender a analogia? Conseguiu compreender como funciona? Então, às vezes, tem muita gente que fala assim, eu queria operar como você, Cadu, queria analisar o gráfico como você. Você pode chegar lá, você pode fazer, só que somos diferentes. Você vai aprender tudo o que eu sei. No treinamento, por exemplo, eu ensino tudo que eu sei. Só que quando você começar a fazer a sua aplicação, a sua prática, você é diferente de mim. Às vezes uma técnica que eu utilizo com mais facilidade pode ser que para você não seja, ou vice-versa. Entendeu como funciona? Então para você começar do zero e desenvolver isso em você, essa mentalidade em você, você tem que começar num passo a passo. Começar a aprender do zero opções binárias, como começar a aprender do zero, para saber a forma de negociar que você pode aplicar de forma com menos risco, para você ter uma assertividade, ser lucrativo e ter resultados. Como, por exemplo, essa entrada aqui em GBP JPY, que eu fiz aqui de venda nessa região, como essa entrada que eu fiz aqui de GBP JPY, de venda também nessa correção do gráfico, ou essa entrada de GBP JPY que eu fiz aqui de correção no gráfico. Pessoal, só para você ter uma ideia, no Forex, como eu operei muitos anos, ainda opero de vez em quando hoje, essa entrada que eu fiz aqui é o que eu busco todo dia no Forex. Apenas uma entrada dessa. Por exemplo, aqui eu estaria movimentando o preço, traria meu stop aqui, se ele não pegasse o meu stop, o preço continuaria, depois eu traria meu stop aqui, o preço continuaria, depois eu traria meu stop aqui, estaria com ele até agora aqui, caminhando e fazendo parcial de lucro. Só esse movimento aqui, só essa técnica utilizada aqui, você é capaz de lucrar todo dia. Não só em binários, em Forex, em qualquer mercado. Só que é claro, né? Você tem que ter a paciência de entender contexto gráfico, de entender movimento gráfico, de saber o que o gráfico está fazendo para poder aplicar. Tá bom, pessoal? Quer aprender de forma correta o gráfico? Quer parar de quebrar a cabeça por aí e ser um vitorioso nesse mercado? O treinamento está aí, link da descrição, super promoção, 60% de desconto, acesso vitalício e dúvidas sanadas diretamente comigo, tá bom? Você será muito bem-vindo. E não saia aqui do canal sem deixar um like, sem deixar um comentário, sem se inscrever no canal. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade.
Fica com Deus. Fui.